Fala, meus nobres! Estamos começando mais uma vez o Pod Spot. Está aqui comigo o Riscliffe. Isso mesmo, e com mais uma vez um indicado ao Oscar. Um indicado ao Oscar. E ganhamos da Argentina. É isso que eu tenho pra dizer aqui. Pelo menos isso, porque na Copa do Mundo... Indicado a melhor filme, ganhou como melhor filme internacional no Oscar. É um baita filme, apesar que é um filme pesado. Uma das categorias que eu mais gosto, que mais observo, fora roteiro, é fotografia. Então, realmente, não via outro filme vencendo essa categoria que não fosse nada de novo no front. Justamente, é um filme pesado, cara. Assim, de todos os filmes que eu já assisti sobre confrontos e tal, mundiais, esse é um dos mais pesados que eu já vi. É um filme pesado, mas que começa leve. Começa um garoto leve. Que foi vendido uma ideia... Uma visão apaixonada. Uma visão apaixonada de uma guerra... Ele forjando a assinatura do pai. Justamente. Porque era de menor para se alistar. Então, todo esse confronto que foi vendido na cabeça deles, de servir a pátria, estava lá presente. Não que isso não acontecesse com outros países. A gente sabe, logicamente, que isso aconteceu em todos. Os Estados Unidos também teve essa... Vender um pouco do que era o confronto e tal, para que as pessoas se alistassem no exército. Mas a gente sabe o quanto isso é mostrado também dentro do filme também, o quanto os generais, etc e tal, na Alemanha, não falando assim da Alemanha dessa questão, que é até uma boa ressaltar aqui que esse filme é alemão e feito por alemães. Isso por mesmo. Atores alemães. Isso é primeiramente por isso que ele ganhou como filme internacional. Internacional, porque ele conseguiu ambientar a maioria daquilo ali de produção, do filme que é produção, dentro do seu país. E isso, pra mim, foi maravilhoso, é primoroso, porque consegue ver um filme bom e não está dentro de um nicho, não, né? Dentro Hollywood. De Hollywood, né? Dentro daquele mercado ali. Mas como o nome do filme trata nada de novo no front, realmente esse filme pra mim não trouxe nada de novo. Mas trouxe a visão dos alemães, trouxe a visão dos alemães. Já é novo. Já é novo, mas é como... É novo. É tanto a visão dos alemães como a visão, na verdade, como a gente nunca viu nenhum filme desse tipo, desse estilo, que é o filme de quem está indo ao confronto, mas um apaixonado dele, não um adulto que está ali sabendo que ele tem que encarar aquilo, ele sabe como é que é viver naquela realidade, por mais que ele não tenha ido, mas ele sabe da história e tal. Tanto que eles são conduzidos pelos adultos, né? Anda daqui na trincheira, sobe agora, não sobe, pega a arma, não pega. Tudo que acontece são os adultos, os mais velhos, que conduzem. Porque, claro... velho de guerra e novato ali na guerra, né? E assim, você falou que ele começa com esse ar leve e tal, e é engraçado isso, porque não engraçado, logicamente, mas de forma como a história se dá e tal, porque eles entram ali, eles são chamados, se alistam e tal, eles estão ali pegando os uniformes, e eu assim, de cara, logicamente, que você sabe o porquê daquilo. Mas é tão absurdo a visão do apaixonado que não olha a realidade. Não percebe que aquele uniforme ali tá sujo de sangue. Provavelmente é de quem não já voltou, morreu. cara. Não voltou do confronto, cara. Não tem condições, tá ligado? Essa é a realidade disso que a gente vive. E não só isso. Acho que nos primeiros frames que começa ali o filme e tal, começa ambientado dentro de um galpão de costuras, né? As mulheres costurando e tal as fardas deles. Isso. E é engraçado como o som que as máquinas de costuras fazem lembram uma metralhadora. Tá ligado? É especificamente uma metralhadora e tal. Ou seja, vai criando aquele clima maravilhoso. Por isso que tem um Oscar de melhor som. Melhor trilha sonora original foi para esse filme. E é maravilhoso também. Tem a trilha ali que sempre tá dando aquele peso em cima da narrativa, né? Eu achei maravilhosa também essa, que foi assim. Que até lembra outras produções que usam esse artifício também. Então não é nada de inventar a roda. Vamos seguir um padrão e encaixar no momento certo. Não foi excessivamente, mas foi realmente no momento certo. Aquele impacto, aquele drama que dá no filme. Justamente. Agora sim, uma das coisas... Eu gosto desse tipo de filme. Você já não gosta tanto assim, né? Eu gosto desse tipo Confesso de filme. a vocês que se não fosse para gravar esse podcast hoje, eu não assistiria. Não tem nada de novo. Não tem nada de novo. É mais um filme de guerra... Mais um filme de conflito. É mais um filme de conflito que mostra a realidade ali do que foi na época. Só tem outro filme que trata também nessa mesma época da Primeira Guerra, que é 1917. Que também foi muito indicado ao Oscar e venceu alguns. É uma das coisas justamente que eu gosto, porque não é comum a gente ver retratos do primeiro confronto mundial, tá ligado? A gente não acha filmes assim. E é engraçado também porque esse filme, na verdade, ele já é praticamente quase que um remake, né? Ele é ambientado de um livro do mesmo nome
e já teve um em 1900 e alguma coisa, teve o segundo em 1930 e agora tá tendo o terceiro. Assim, o primeiro era preto e branco, o segundo conseguiu entregar alguma narrativa dentro do que era esperado, mas o terceiro é absurdo, que é esse que a gente tá vendo agora e tal. Assim, e o que eu acho grandioso da questão de ambientação, de cenário, é porque eles tratam uma coisa que aconteceu e a gente sabe que isso foi uma das coisas, assim, que deu visão do que eles sabiam que ia acontecer com a Alemanha. Porque o retrato do que eles veem de cenário ali era o real de saber que a Alemanha vivia aquilo com os seus soldados. Eles estavam em um lugar totalmente insalubre, tá ligado? Que tinha ratos para todo canto, que podia... Se eles não acabassem morrendo no confronto, com certeza eles morreriam por qualquer doença, porque eles passavam falta fome de também, água. falta de água, falta de comida e tal. E foi até que a gente conversou antes, questão de tempo. A gente não tem uma certa noção de quantos dias se passaram ou de horas. Porque eu ficava imaginando, tá, quanto tempo ele tá sem comer? Tá, quanto tempo ele está sem beber água? Então a gente não tinha essa noção de tempo, né? Justamente. Alguns pessoal aí... Estudiosos e tal, de história sobre esse tipo de conflito, falam que os alemães viviam muito isso, né? É porque o primeiro conflito mundial, a Alemanha travou aquilo dentro de trincheiras. A abordagem deles para ganhar espaço e começar a ganhar foi as trincheiras, que foi a coisa mais errada que eles fizeram. E isso acabavam dando essa noção de tempo para eles, porque eles viviam dentro daquelas valas, ou então se escondendo em alguns abrigos que eles faziam. Isso até passa no filme, tem uma hora, né? Eles são atacados, eles correm as bombas, eles correm para o abrigo desaba, né? É até uma das cenas muito fortes, porque acaba morrendo um dos personagens ali, dos 4 amigos que querem entrar no conflito por essa visão apaixonada, acaba saindo o personagem, ele acaba morrendo, e a única coisa que sobra, vamos dizer assim, não é que sobra porque acaba passando a cena, é bem forte, mas ele pega ali o ator principal e tal, o personagem pega ali, é o óculos do amigo dele, e ele começa a sentir o que é aquela ambientação que tá na guerra. Na verdade, na verdade, não é nem aquele momento, né? Porque eles são levados para o fronte, eles vão todos animados, né? Dentro do carro, eles estão cantando, alegre e tal. Chegam no fronte, começam a ter uma percepção. Quando eles chegam nas trincheiras, eu não sei se passa horas, cara. Porque tem hora que um dos amigos dele já tá gritando querendo ir pra casa. Não aguento mais. Tá ligado? Não passou horas, provavelmente, ali no conflito. Ele não sabe nem o que tá acontecendo. Ele não tá entendendo nem o que está... A ambientação do que ele tá vivendo. Mas ele não aguenta mais. É vendido tão de uma forma... que eu vou estar honrando o meu país para esses garotos que chegam em determinado momento do filme, olha spoiler, que ele tá entrando em conflito com, acho que é um italiano na hora, um francês. Sim. E ele vai matar o cara, matar ou morrer. Um dos dois ali. E quando ele vê que o cara realmente tá perdendo a vida, ele começa a querer ajudar o cara. Justamente. Porque ele vê que é um ser humano na frente dele. É um olhar humano, cara. Podia ser um cara, um amigo dele da sala de aula, podia ser um colega de infância. Então ele começa a ver o lado humano, ele começa a querer dar água pro cara, querer tampar o sangramento do rapaz que ele acaba... você vê também que é um jovem igualmente a ele, tá ligado? Verdade. Tá então, o que venderam pra ele tá ali, pra ele querer se alistar contra a vontade dos pais e querer estar realmente no conflito... Justamente. Não é real. Não é real, cara. E isso é muito mostrado dentro da narrativa, eu acho maravilhoso. Assim, peca em alguns momentos porque algumas passagens e algumas entradas de personagens acabam sendo meio abruptas. Vocês perguntam, opa, peraí, como aconteceu isso? Mas já aconteceu. Provavelmente não era para contar, ou não conseguiram contar, ou tinha que ter um corte, porque não tinha... Na narrativa não teria fluidez, provavelmente. E às vezes a apresentação de personagens, que às vezes apresenta um cara, o cara interage ali um pouquinho, aí parte para outra cena que não volta mais para aquele cara e só passou. Acabou. Justamente, acontece muito isso. É uma das Mas coisas... também pode ser algo meio literário, poético, assim, de mostrar que, tipo... Sim. O contato que você está tendo na guerra não vale de nada, porque seu companheiro, durante o conflito, pode não existir mais. Você não está indo ali para fazer amizade, para fazer relações e amizade. Para fazer amizade, é. Você está ali por uma destruir vidas de situação, para viver aquilo ali, ponto final. E é o que é mostrado na narrativa, porque a gente vê os generais, muito ao contrário do que o pessoal, os soldados estão vivendo nas trincheiras, né? Lugar confortável. É passado pra gente um lugar muito confortável, muito amplo. Geralmente é em salões, né? Eles estão sempre em salões, com a mesa farta, aquelas mesas gigantescas, fartas de comida, para você ver a disparidade de um local pro outro, tá ligado? De quem não está no front e não sabe o que eles estão vivendo.
E, na verdade, até os próprios alemães, você vê, é isso dentro da história, né? Que eles mesmos se vendem de uma história que eles podem ganhar aquilo. Mas eles sabem que não. Isso, tá ligado? Verdade. Só é ver o quanto está acontecendo, como está se acontecendo. A quantidade de navio que chegava lá com os americanos. Justamente. Chegavam 35 mil, por semana. E o quanto eles estavam perdendo de soldados da guerra era uma contagem muito absurda. Isso acontecia de algumas passagens sempre dentro do filme, que o personagem ali ia passando pelos os mortos e tal, ia pegando aquelas plaquinhas, né, quebrando a plaquinha de identificação. E isso você vê que isso acontece justamente para a gente não saber taxativamente ali o tempo, mas isso acontece de momento a momento dentro do filme. Porque é mostrado literal o quanto os alemães perderam. Na verdade, perderam a nação, tá ligado? Estão perdendo o respeito contra o ser humano, a dignidade contra o ser humano, a realidade contra o ser humano. Tudo eles perderam ali por simplesmente uma ideologia em si, que não é mostrado isso, não é essa lógica de ser mostrada dentro do filme, não é isso. É a sua visão muito apaixonada de alguns jovens que querem ir para esse conflito, mas você vê o quanto destoa. Uma das coisas que eu acho maravilhosa, eles tentam, vamos dizer assim, entrar dentro dessa narrativa, é quando eles chegam ali para fazer um armistício. Sim. Tentar fazer uma trégua e tal. A conciliação. Justamente. Você vê que tentam entrar dentro dessa coisa ideológica. Mas sempre tem que ter aquele que não concorda de forma alguma. Sempre tem o cara do contra. Sempre, se não tiver o do contra, está errado. Mas eu achei maravilhoso aquilo dele tentar mostrar, porque não era a lógica do tema da narrativa, tá ligado? Entrar dentro disso. Até porque a gente sabe que não existiu isso. Esse acordo. Então, o filme, tudo bem, tem uma tentativa. Né? Tem uma tentativa ali de paz. Justamente. Mas sabe que não existiu. Mas assim, o filme é bastante pesado. Apesar, como o Scriff disse aqui, não traz nada de novo. Logo no início do filme, eu gostei muito de 1917. Assisti no cinema. Eu acho. E achei perfeito de ter ganho vários Oscars. E quando eu comecei a assistir no início do filme também, do Nada de Novo no Front, eu achei muito parecido com a fotografia do 1917. E ele ganhou, e o filme ganhou como melhor fotografia. Eu falei, então, melhor fotocópia, né? Melhor Xerox. Estávamos num conflito aqui antes de começar essa gravação, porque eu disse a ele, se for assim, todo filme de super-herói tem a mesma fotografia. A mesma fotografia daquele embate entre o Thanos e os Vingadores, que você vê, é praticamente a mesma fotografia que você vê de Wakanda. Tá ligado? É o mesmo enquadramento, a mesma forma. Eu até falei sobre isso com ele, até porque algumas pessoas falaram sobre isso e eu fiquei me indagando isso quando eu estava assistindo o filme. Em alguns planos e enquadramentos que eles estavam fazendo, com o personagem fazendo alguma ação ou correndo, algo do tipo, sempre tinha algo acontecendo em um plano atrás. Era algum carro, era alguém pegando alguma coisa, qualquer cena. E essa cena sempre chamava a atenção. Sempre chamava a atenção mais do que estava acontecendo no primeiro plano, cara. E eu disse, bicho, que enquadramento louco é esse? Será que eles notaram? Eu comecei a achar que era um erro. Aí eu comecei a ver algumas pessoas falando sobre isso, dizendo que isso era uma das poucas coisas assim, que eles tentaram fazer dentro de fotografia, que ninguém estava fazendo esse tipo de filme, tá ligado? Para esse estilo de filme. Um exemplo, você falou 1919, ele é gravado em 1917, ele é gravado em plano sequência, e seria um terror fazer isso. Isso, verdade. Tá ligado? Principalmente pra ter narrativa e como eles seriam gravados. Porque era sequencial. E como você também teve corte... Tem vários cortes invisíveis. Eles trocam de cinegrafistas porque eles mantinham planos de 20 minutos. Então o cara cansa. Lógico. A respiração já é outra. Aí vinham gruas, que o cinegrafista vinha aqui e colocava na grua, a grua subia... E depois fazia outra cena, passava para o cinegrafista. Então, o filme tem cortes invisíveis. Feito a gente falou aqui um tempo desse de Kingsman. Sim. Que ele tem uma cena frenética ali, mas em uma cena de poucos minutos tem milhões de cortes. Caramba. E aí, você assistindo, você não vê, não percebe nenhum corte. Você parar de frame a frame e tentar achar ali, tipo, meio que um caça-palavras ali, tentar achar, ser um detetive. Mas fora isso, é muito perfeito. E é maravilhoso esse filme. Meu Deus do céu. É um filme mentiroso, maravilhoso. É muito bom, cara. É muito bem feito, justamente isso. E uma das coisas que eu gosto muito da narrativa é justamente desse olhar apaixonado dos jovens, é porque a gente vê um desertor. E a gente vê a cena que ele acaba fazendo a deserção. E é maravilhoso aquilo, porque tem uma certa brincadeira, vamos dizer assim, com eles ali naquele momento de descanso do conflito, que eles não estão direto em si dentro do front naquele momento, né? Eles estavam voltando, na verdade.
E um rapaz acaba indo ajudar algumas meninas e tal, que tá no campo, levando uns animais, alguma coisa assim, e ele acaba pegando lá os mantimentos e acaba indo embora. E o outro começa a se perguntar e tal, fulano e tal, vai voltar não? E eles acabam entendendo que, bicho, não tem outra saída. Ou a gente vai embora, ou a gente morre. Não tem pra onde correr disso. É engraçado porque, como volta a cena pra eles, e eles estão meio assim, não é porque ele desertou, não. É tipo assim, ele fez o certo, pô. Se ele não for embora, ele vai morrer. Nós vamos morrer. Ele só não quis morrer com a gente. E é tanto que ele foi ali, as meninas eram italianas, né? Não falava a língua deles ali, ele tentou interagir um pouquinho, foi-se embora. Foi tomar banho de água quente ali, foi ser feliz. Algumas partes desse filme poderia ser o final. Tem algumas partes ali que são, assim, eu achei que brutais. Quando o general disse que acabamos por aqui, poderia ser um final. Poderia ser o final. Aí eu lembro. É muito mais dramático. Mas vamos continuar. Vamos continuar. E eu vejo que tinha uma pessoa falando, eu não vou continuar, foi executado ali, já fez todo mundo. Então vamos voltar pro confronto, vamos ver se esse confronto. E isso é ver o desânimo, né? Porque todo mundo como já tinha ido a primeira vez, principalmente os jovens, saberiam que não ia ser algo legal e entusiasmo, não ia ter aquele entusiasmo do início. Logicamente. Eles estavam indo abatidos. É tanto que eles voltam e acabam sendo derrotados. Mais uma vez. Só porque na outra eles retornaram. Conseguiram retornar. Nessa vez nem retornam. Já dando spoiler aqui. Apesar que não pode falar muita coisa, senão a gente leva um bloco já aqui do YouTube. Provavelmente. Mas assim, é um filme... assim, que eu gostei, apesar dos pesares de ser bem... Eu recomendo. Bem recomendo. pesado. Recomendo até pra quem não gosta do gênero. É muito bom. Muito bom filme. Mas muito bem feito. Justamente. É muito bem feito. A narrativa e a história que eles tentam colocar. A narrativa não. A história. Porque a narrativa dá uma confusão. Você não sabe se passou um ano, se passou 10 dias, um mês. Você não sabe de nada que tá acontecendo. Mas assim, é muito bom. Assistam e comentem aqui se vocês gostaram, se vocês assistiram. E se ele merecia mesmo os Oscars que ele ganhou. Porque ele ganhou com filme internacional, melhor direção de arte, melhor trilha sonora original e fotografia. Agora, fotografia, pra mim, merecia. Isso é verdade. Isso temos que concordar, que eu concordo muito bem. Fotografia, estava analisando os outros candidatos e ele realmente merecia. Com quem estava ali no páreo, não tinha nem pra onde correr. Verdade. Gente, é isso. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.